Tu fossi nei miei occhi per un giorno, vedesti la bellezza che è piena d'allegria, e trovo dentro i miei occhi tuoi, e ignoro se magia o realtà. Nel mio cuore per un giorno potessi avere l'unità di Dio che sento io quando m'abbracci forte a te e petto no, respiriamo insieme. Protagonista del tuo amor, non so se sia magia o realtà. Se tu fossi nel mia anima un giorno, sapresti cosa senti in me, che mi innamorerai. Da quell'istante insegni a te, e ti ho che proverei solamente amore. Se tu visses por meus olhos por um dia, verias a beleza que me inunda de alegria. Ponho dentro os olhos seus e sinto essa magia tão real em mim. Se sentisses por meu coração um dia, tu poderias entender. Me sinto estremecer quando me abraças forte assim, meu peito junto ao teu, respirando o mesmo ar. Pronto.
fantasia, eu vedo o mondo giusto, lì tutti vivono in pace e in onestà. Io sogno anime che sono sempre libere, come le nuvole che nella fantasia io vedo un mondo chiaro, lì anche le note nello scorrerà. Io sogno anime che sono sempre libere, come le nuvole che il I close my eyes
são como pó ao sabor do vento e a sol. Ao sabor do vento e a sol, são como pó, ao sabor do vento e a sol. We're living together, but still it's so well. And maybe we'll come back to what we can tell. I guess that there's no one to blame. We're living now with things that would be the same again. It's the final countdown. The final countdown. Or heading for Venus and see we stand tall. 'Cause maybe they're seeing us and welcome us all, yeah. We've so many light years to go and things to be found. I'm
dia. Tudo passa, tudo sempre passará. A vida vem em ondas como um mar, num limbo e fim infinito. Tudo que se vê não é igual ao que a gente viu há um segundo. Tudo muda o tempo todo no mundo. Não adianta fugir nem mentir pra si mesmo agora. Há tanta vida lá fora, aqui dentro sempre, como uma onda no mar, como uma onda no mar, como uma onda no mar, como uma onda no nada do que foi será, de novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. A vida vem em ondas como um mar, num lindo e fino infinito. Tudo que se vê não é igual ao que a gente viu há um segundo. Tudo muda o tempo todo no mundo. Não adianta fugir nem mentir pra si mesmo agora. Há tanta vida lá fora, aqui dentro sempre, como uma onda no mar, como uma onda no mar, como uma onda no mar, como uma onda no mar. Senhoras e senhores, boa noite. Bom, dando continuidade à nossa 30ª Semana Espírita de Barbacena, com o tema O Amor de Muitos se Esfriará, o sermão profético de Jesus, bem como a nossa 10ª Semaninha Espírita, agradecemos a presença de todos. Como vimos, não só o amor esfriará, o clima também. Então, parabéns a vocês que tiveram coragem de sair de casa e vir aqui estar conosco, buscando aquecimento aos nossos corações. Bom, eu queria agradecer aqui a Virgínia Reis e Miguel Júnior, que são de Barbacena, pela belíssima apresentação artística. E antes de eles cantarem a última música, né, que é o fechamento da parte artística, eu queria aqui agradecer publicamente aos nossos companheiros, principalmente ao Miguel, que há muitas semanas espíritas nos ajuda com a parte do som, sem cobrar nada, né? O Miguel, ele, não só para a gente, para quase todas as instituições que ele tem algum tipo de vínculo, o Miguel distribui o material dele, com amor, com dedicação. Ontem, quando terminou a Semana Espírita, ele e a Virgínia vieram aqui para poder passar o som. Então, enquanto muitos de nós descansam, eles estão trabalhando, antes, durante e depois, né? Obrigado, eu queria uma salva de palmas para eles. É do fundo do coração agradecimento, porque a gente aprende com o Kardec, né? Que é um pouco de muitos, né? Se todos nós doar um pouco do que tem, do talento, da energia, do tempo, a gente pode fazer com que esse amor volte a aquecer, né?
Então, se puderem, mais uma música pra gente. Obrigado. Eu queria voar e de tudo esquecer, no infinito morar e tranquilo viver. Tenho andado cansado neste mundo agitado, sem amor e sem Deus, onde a felicidade deu lugar à maldade e a alegria morreu. Eu queria sumir pra não ver tanta dor, pra não ver a maldade sufocando o amor, pra não ver o mais forte perseguindo o mais fraco, sem ninguém pra gritar. Não queria assistir o fracasso dos bons pelas forças do mal, mas eu rezei os meus irmãos, pensei, lembrei-me de Jesus, então peguei minha cruz, eu decidi servir, lutar e construir. Por isso eu digo, Senhor, estou aqui. Agradecendo mais uma vez a Virgínia Reis e o Miguel Júnior e convidamos o nosso irmão Michael Souza, secretário-geral da Aliança Municipal Espírita, para fazer a nossa prece inicial. Boa noite a todos. Então vamos orar. Queridas irmãs, queridos irmãos, que neste momento possamos realmente estar aqui, neste ambiente que já foi preparado com tanto carinho pelos espíritos amigos, pelos encarnados trabalhadores do movimento espírita, para juntos elevarmos os nossos pensamentos a Deus, o nosso Pai de bondade, amor, ao nosso Mestre amado Jesus, esse irmão maior, companheiro, que sempre estão e está a nos auxiliar perante as nossas necessidades, as nossas aflições, sendo esse consolador das nossas dificuldades do dia a dia. Que possamos agradecê-lo por estar sempre conosco. Agradecer também aos companheiros espirituais bondosos, trabalhadores da seara do Cristo, que tanto têm feito por cada um de nós, que possamos ser gratos a eles por toda energia dedicada, tempo, colaboração a cada um de nós. E agradeçamos principalmente a Deus, esse Pai querido, por nos permitir estar aqui nesta noite de hoje, para que possamos refletir,
perante as nossas responsabilidades de espíritos encarnados, quanto à obra do bem, contra a edificação do trabalho da caridade, do desenvolvimento do amor, para nós e para os nossos próximos. Rogamos a todos aqueles que passam agora pelas suas aflições, sejam físicas, sejam morais, que o amor de Deus possa envolver a todos, que possamos ser também instrumentos que o Pai se serve na obra bendita do amor. Rogamos também ao companheiro que fará as reflexões da noite de hoje, que possa ser, como sempre foi, iluminado, amparado nas suas falas, para que chegue a cada coração que se encontra presente aqui nesta noite de hoje. Sendo assim, Pai, só podemos dizer o nosso muito obrigado pelo tudo, pelo muito que sempre recebemos. Que assim seja. Bom, gente, nós hoje teremos aí uma palestra com o nosso irmão Gustavo Ramalho, que é um trabalhador do movimento espírita. Ele está diretamente ligado ao Grupo Paz de Lafayette, mas ele tem atendido aos nossos pedidos barbacenos, porque ele é barbacenense, né? Então o coração dele ainda está aqui, e atendendo todo o movimento espírita, a gente sabe aí de Minas e do Brasil. Particularmente, gosto muito do Gustavo, porque ele é um irmão, um amigo, e ele sempre traz reflexões que nos ajudam a sair do lugar que nós estamos. Ele nos provoca. Então, nós convidamos o nosso irmão Gustavo para falar para a gente. Gustavo, a nossa plateia, né, de espíritos, simpatizantes, de encarnados e desencarnados, todos aqui aguardando ansiosamente as suas palavras. Minhas irmãs, meus irmãos em Cristo, uma boa noite. Boa noite. Alegria retornar a Barbacena, essa terra que sem dúvida nos vincula o coração. Mais que a terra, as pessoas. Porque obviamente é sobre as pessoas. Mas é por isso que é bom estar em Barbacena, estar em casa, literalmente em casa, né? Desde a recepção ali são lembranças caseiras, e é muito bom poder estudar a doutrina espírita. Eu não sei se vocês, né, conseguem perceber a psicosfera de eventos como esses. Eventos especiais, eventos que nos permitem conectar com os benfeitores do movimento espírita da região. Essa coisa benfazeja, leve, esse lugar que não dá vontade de ir embora, que a gente pensa assim, nossa, podia ser sempre assim, né? Ah, se eu me sentisse sempre desse jeito. Ah, se eu pudesse acordar assim, ir dormir assim, com essa sensação de paz, de leveza. Então, tem um nome para isso que nós estamos sentindo agora. Talvez nem todos, mas eu acredito que muitos de nós. Isso se chama equilíbrio. E aí é o tema que nos convidaram para falar. Em tempos de excesso, a busca do equilíbrio. Estar equilibrado é muito fácil de perceber. É estar bem, é sentir-se bem. E o excesso também é muito fácil de perceber. É não estar bem. Quando algo não vai bem, excedemos. Excedemos para quem ou para além. O excesso é desarmonia para com a lei divina. O equilíbrio é harmonia com a lei divina.
Eu agradeço a todos, tenham uma boa noite. Ano que vem vai ser um prazer retornar aqui, tá bem? Porque essa é a síntese, gente. O que nós vamos fazer aqui é trazer embasamento doutrinário só para que essa síntese seja explicada. Quando Kardec, lá no primeiro capítulo da Gênese, vai explicar sobre a doutrina espírita, na última obra, em que ele colabora, ele vai dizer o seguinte: o Espiritismo vem explicar o Evangelho, vem trazer fatos. Através do Espiritismo, Jesus deixa de ser tão somente um Messias e passa a ser aquele que propôs verdades. A fala do Cristo deixa de ser simbólica, parabólica. E como eu costumo dizer, principalmente para os jovens, o Espiritismo é papo reto. O Espiritismo demonstra os fatos, a começar pelo próprio Kardec. Então, a proposta de buscar equilíbrio deixa de ser uma proposta tão somente filosófica. Ela tem impactos reais nas nossas vidas, como o Evangelho tem. A questão e a discussão que Kardec propõe no primeiro capítulo da Gênese é: por que então não vivemos de acordo com o Evangelho? Mesmo tanto tempo depois do Cristo ter exemplificado. O que há ainda entre texto e ato, entre dito e feito. E a proposta de Kardec é que o Espiritismo colabore com os fatos, demonstrando através da razão, para que tenhamos a inteligência perfeita daquilo em que devemos crer, e então tenhamos uma fé inabalável, conforme se lê o Evangelho segundo o Espiritismo. A partir dessa fé inabalável, o equilíbrio é possível e os excessos desnecessários. O primeiro ponto, quando pensamos em época de excesso e busca pelo equilíbrio, nós vamos pensar nesses extremistas que sempre estiveram na Terra e continuam, que continuarão por algum tempo. Então nós vamos buscar na lei de sociedade a proposta da doutrina espírita para a convivência, porque em meio ao extremismo, ao que excede, nós tendemos a nos isolar, tornarmos-nos reclusos, porque esse mundo é um mundo muito difícil. Hoje a gente não pode falar mais de nada, então eu vou me isolar, vou viver na minha casa, no meu trabalho, com minha família, e olhe lá, o que também é um excesso, é um extremismo. Então, quando Kardec pergunta, na questão 766, a vida social está na natureza? A pergunta é respondida da seguinte forma: certamente, Deus fez o homem para viver em sociedade. Deus não deu em vão ao homem a palavra, bem como todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Portanto, é necessário que vivamos em sociedade. Até porque espaço não falta para que Deus crie um orbe para cada um de nós. Se estamos aqui encarnados aproximadamente 8 bilhões na Terra, fora alguns bilhões de desencarnados,
significa que não é por falta de espaço, e nem porque é dar muito trabalho para Deus criar novos orbes. É porque viver em sociedade é da lei natural. E aí nós precisamos nos colocar nesse lugar. Somos extremistas no tocante a viver em sociedade? Ou seja, eu preciso da vida social, preciso de estar rodeado de gente para ser feliz? Ou, se tiver gente convivendo comigo, eu não dou conta de ser feliz? Porque nós temos esses extremos. Aqueles que dependem do outro para ser feliz. E não é disso que a lei de sociedade fala. E é aquele que depende da solitude de estar só para ser feliz. Onde nos encontramos? Nos extremos? Ou há um equilíbrio? E que equilíbrio é esse? É o equilíbrio da convivência com as diferenças. Pois é para isso que existe a lei de sociedade, para que convivamos com o diferente. Se nós formos ler o item 100 do Livro dos Espíritos até o 113, Kardec nos traz a escala espírita, não é? Ou seja, um escalonamento da evolução dos espíritos que habitam o planeta Terra. E nós vamos verificar que é nessa convivência heterogênea com o diferente que nós vamos aprender e também vamos ensinar. Então, quando nós pensamos em uma época de extremismo, nós temos uma forte tendência a ouvir um discurso diferente daquele que eu compactuo, mas não escutar, a não estarmos abertos ao pensamento do outro, à verdade do outro, aos ideais do outro. E isso é um extremismo. Por que não escutar o que o outro diz? Por que só ouvir? Porque para ouvir basta ter ouvidos. Para escutar, não. É necessário ter interesse pelo que o outro diz. Allan Kardec vai propor que nós espíritas devemos estudar aquilo que os antagonistas do espiritismo propõem, que na biblioteca espírita deve ter textos do que hoje nós chamamos de extremistas, que seriam os materialistas. Até mesmo para desenvolvermos a nossa fé, baseado na antítese do espiritualismo, que é o materialismo. Então, por que não ouvir materialistas? Ou melhor, por que não escutá-los? Por que não entender de onde ele diz, ao invés só de, não me interessa? Agora vejamos o desafio. Se escutar espiritualistas já é difícil, alguém que não compactua da minha religião, que dirá o materialista? Então, sem percebermos, de maneira inconsciente, temos atitudes extremistas. Quando ligamos a televisão, está passando alguma coisa, não vou assistir isso não. Esse cara só fala besteira, não fala nada que presta. Isso é extremismo. Eu estou partindo de uma premissa que o outro não tem nada a me oferecer, tão somente porque ele divulga determinada ideia ou fala de determinado assunto.
Aí a gente vai entender a importância da lei social. Porque quando você começa lá na escala espírita falando dos espíritos imperfeitos ou impuros, a definição é que a matéria sobrepuja o espírito e que há uma tendência ao mal. Olha só. Então são irmãos no qual podemos nos incluir, em que a matéria sobrepuja o espírito. E aí podemos dar um exemplo, que provavelmente quase ninguém aqui vai se encaixar, que é o medo da morte. Eu sei que não serve para vocês, tá bem? Os espíritas, afinal de contas, não temem a morte. Está lá no capítulo 2 do livro Céu e Inferno, que completa 160 anos, né, de publicação, completou agora em agosto. Está lá, segundo capítulo, por que os espíritas não temem a morte? Não é uma pergunta, não é por que separado e sem acento, não. É uma afirmativa. E a síntese desse capítulo, proposto por Kardec, é muito simples. Se sou espírito, se não sou esse corpo, a morte do corpo não deve me preocupar. Aí eu já não sou mais tão espiritualista quanto imaginava, né? Talvez um materialista que tem um discurso que eu recrimino, não escuto, se assemelhe a mim, em alguns aspectos, não em todos, óbvio. Talvez eu não seja tão diferente dele. Talvez tenhamos coisas em comum. Talvez eu possa aprender, respeitar, ou confirmar aquilo que penso e que difere dele, através do discurso dele, que escuto. E após escutar e analisar e criticar, que não significa desrespeitar, digo, eu continuo com a minha opinião, respeito a sua. E nem me preocupo que você mude a sua em relação a mim. Essa é a lei de sociedade que está proposta aqui para a gente. Então pensemos na escala espírita. O que é espiritual sobrepõe ao que é material em nossas vidas? Cada um responde intimamente. Sou mais materialista que espiritualista? Ou sou mais espiritualista que materialista? Um outro exemplo? Medo de espírito. Bom, para o espiritualista, o espírita, mais especificamente falando, o espírito é uma força da natureza, não é assim que está em O Livro dos Espíritos? Se é uma força da natureza, o espírito é como o ar, é como a chuva, a água, o fogo. E por que temer aquilo que sou? O quanto me reconheço? Aí nós podemos pensar, então se de um lado está uma tendência materialista, do outro lado haverá uma tendência espiritualista. Mas veja, se um extremo é o ceticismo, que é o materialismo, do outro há o fanatismo religioso. Não, então eu sou espírita, tudo é espírito, se eu morrer, morreu. Não tem problema. Quem ficar, ficou. Eu fui e acabou, vou viver minha vida, vou para nosso lar, não vou me preocupar. Cuidai de vosso corpo e de vosso espírito. Olha o equilíbrio na proposta do Evangelho segundo o Espiritismo. Ou seja, nem 8 nem 80. Allan Kardec, em O Livro dos Médiuns, nos itens 27 e 28, ele descreve sobre os tipos de espíritas.
Então ele vai dizer que existe aquele que é espírita sem saber que é. Que já vive como espírita, pensa como espírita e nem sabe que o espiritismo existe. Existe o espírita experimental, que é aquele que se atenta à fenomenologia, ao aspecto científico do espiritismo. Que existe o espírita que, além de experimentar, também acha maravilhosa filosofia espírita, mas não a pratica. Esse é o espírita imperfeito, nos dizeres de Allan Kardec. E existe o espírita perfeito, ou cristão, melhor dizendo, propõe Kardec, que é aquele que, além de achar as máximas filosóficas do Evangelho boas propostas de vida, se esforcem a as praticar. Mas tem mais um, que é o extremo, que é aquele espírita que acredita em tudo, porque vem do Espírito. É o espírita crédulo, fanático. E esse tipo de espírita, diz Kardec, é aquele que gera maior prejuízo para a divulgação da doutrina espírita. Ou seja, há um ponto de equilíbrio. E por que estou usando esse exemplo? Porque estamos em uma semana espírita. Nós nos vemos onde? Entre extremos de uma vida material, cética, incrédula, comamos e bebamos, pois amanhã morreremos, ou nos vemos naquele aspecto em que o Espírito falou, eu acredito e faço. Tudo é espiritual, como se nós não fôssemos também forças da natureza, só porque estamos encarnados no estado de alma. E é interessante que até no movimento espírita vemos esses extremismos. Aqueles espíritas experimentais, cientistas, que vão para o laboratório, que querem comprovar o fenômeno. Aqueles que se dedicam ao estudo, ao questionamento, à filosofia. Aqueles que se propõem à prática da benemerência, da beneficência, que não é caridade tão somente, conforme nos ensina Allan Kardec. E é só pegarmos a Revista Espírita de dezembro de 1868, naquele clássico discurso, porque o Espiritismo não é uma religião. Ele diferencia benemerência de benevolência, que é aquela da questão 886 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta: o que é caridade segundo entende Jesus? E respondem os Espíritos: benevolência, indulgência e perdão. Então, nesses aspectos, todos importantíssimos, a questão está no excesso. E o equilíbrio está onde? Na prática do tríplice aspecto. Eu gosto sempre do exemplo do tripé. Sempre tem um tripé aqui. O Miguel sempre dá aqui, tá? Esse tripé aqui, ó, né? Da caixa de som. Aqui do microfone. Tentar não quebrar, tá, Miguel? Cadê o Miguel? O Miguel olha por aí. Então, se nós tirarmos um dos pés desse suporte, o que é que vai acontecer? Cai, não é? Os 3 pontos de apoio geram o quê? Equilíbrio. Sem um, desequilibra e cai. E uma das propostas mais importantes, pelo menos para mim,
é estar sempre atento ao tríplice aspecto da doutrina espírita, em tudo. Não fazer tão somente para tal. Quem me conhece um pouco mais sabe da minha afeição pelo aspecto científico, pelo meu carinho, pelo meu desejo de experimentar. Mas se isso for tão somente um laboratório, não serve. Quando eu estudo Gabriel Delany, me delicio, porque ele também tinha essa característica. Agora, para que experimentar? Para que irmos ao laboratório do invisível, às reuniões mediúnicas? Com que objetivo? Para que servem as sessões medianímicas? Basta lermos. E é por isso, e é bom deixarmos isso claro, que o extremo tem a ver com ignorância. Porque se o extremo é desacordo com a lei divina, significa tanto quanto o mal, que é desacordo com a lei divina, o mal é ignorância. É isso. Portanto, o conhecimento leva ao equilíbrio. Saber o que é o Espiritismo, para então sermos espíritas, encontrarmos equilíbrio, para então viver na lei de sociedade como o espírita deve viver, com todo mundo, estar no mundo, ao invés de, numa medida extrema, dizer, com esse eu não convivo, com aquele nem pensar, mas esse sim, tem meu sangue, torce para o meu time, vota em quem eu voto, trabalha em determinado aspecto. Gente, isso os fariseus também o fazem. Qual o mérito de amar aqueles que te amam? Isso os fariseus também o fazem. A proposta de Jesus é amar o inimigo. É bem dizer quem te calunia. É orar por quem te persegue. Essa é a postura equilibrada do cristão, que não tem medo do inimigo, que não quer vingar-se de quem persegue e que não se afeta com aquele que maldiz. Isso é ser um espírito puro e equilibrado. O que nós sabemos, vou falar por mim, não sei vocês, eu estou longe. Então tendemos ainda ao extremo, que é um mecanismo de defesa, que é quando eu saio de cena. Não vou falar sobre isso. Eu lembro quando eu e o Nelsinho, na pandemia, falávamos de tudo que é tema, Até porque todo sábado, Então chega uma hora que haja criatividade. Aí o Nelsinho propôs o tema, era alguma coisa ligada à política. Nossa, o que eu recebi de mensagem assim quando eles viram, vocês vão falar disso, é tão legal, todo sábado, esse tema pesado, por quê? Por que seria pesado falar de política? Algo tão importante, tão necessário. É a mesma coisa estudar espiritismo, por que tem que ser chato? Eu sempre me lembro da mensagem do espírito Massillon, que está lá no Livro dos Médiuns, no capítulo 31, nas dissertações espíritas. Ele diz assim: seriedade não tem nada a ver com rosto sisudo, cara fechada. Nós entendemos como sério aquele que escuta as nossas palavras e as medita no coração para pô-las em prática. É sobre isso, seriedade.
Não é sobre vestir uma roupa. Hoje eu vim até bonitinho em homenagem a vocês aí, né? Como diz os meus meninos lá em casa, pai, cadê sua skin de palestrante? Né? Minha skin de palestrante normalmente é uma calça jeans mais batida e uma herring básica. Mas hoje estava frio, né? Eu vim direto do trabalho, não deu nem tempo de botar minha skin palestrante, né, Pepe? Mas essa coisa de vestir uma roupa, de sentar de uma forma, em uma postura, como se fosse isso que demonstrasse seriedade. O movimento espírita precisa desse equilíbrio, dessa jovialidade, desse entusiasmo. Por falar em entusiasmo, é até que horas, Nelson? Senão eu me entusiasmo aqui e vou embora. Até às 9, tá bom. Esse entusiasmo, eu gosto tanto da etimologia desse termo, entusiasmo, encher-se de Deus. Falar de espiritismo é falar da boa nova, a boa notícia. Não dá para falar de uma coisa que é boa, triste, bravo. Não faz sentido. Olha o excesso. Aí tem um outro lado também, não dá para brincar. Porque sorrir, contar uma anedota, como diria o Chico, né, benfazeja, tá tudo bem. Agora não dá para brincar de espiritismo. Olha os extremos, olha os excessos. E onde o equilíbrio? Na proposta kardeciana. E quando Maslon fala isso, né, aquele que escuta nossas palavras, as toma para o coração para praticá-la. Eles não estão falando de convivência só no movimento espírita. Então, quais são essas palavras? Quais são esses ensinamentos? É por isso que existe, inclusive, a seção experimental, a parte científica, um dos pés do tripé, porque a partir da seção experimental observa-se a fenomenologia, e é por isso que Kardec, lá na introdução do livro Que é o Espiritismo, diz: o Espiritismo é ao mesmo tempo uma ciência experimental e uma doutrina filosófica. Olha só, que decorre das observações. Então veja, e aí eu queria aproveitar para mostrar a importância desse equilíbrio, do tríplice aspecto, para a gente chegar à questão moral, a questão 780. Eu gosto sempre de lê-la integralmente para ser fiel ao texto. Então já vimos que viver em sociedade, gente, é a proposta de Deus, é lei. Então, se o mundo te parece um lugar difícil de conviver, talvez a dificuldade não esteja no mundo, tá bem? É bom lembrar disso. Aquele a quem me traz tanta dificuldade em conviver, por que será? Por que será que aquele fulano que fala aquilo me causa tamanha repulsa? Por que será? Por que será que se recomenda ao alcoólatra não estar em ambientes em que há bebida? A ser extremo, porque em alguns momentos é necessário. Por que será que eu fujo desse mundo? Ou por que será que eu me mergulho nesse mundo e fujo de mim? Olha o extremismo. Porque eu não consigo passar 1 hora comigo. Aí eu tenho que, emprestei para minha esposa ali, aí eu tenho que pegar esse novo órgão do nosso corpo, que é o celular, né? Porque a pessoa fala assim, não, eu fico lá sozinha. Mas está ali rolando tela, está conversando no WhatsApp. Isso não é ficar sozinho. Você não está sós. Ficar com você mesmo demanda um diálogo interno, se escutar, se perceber, se conhecer.
O que os orientais chamam de meditação nada mais é que tornarmos o meio, trazer para o centro, concentrar. E vamos lembrar que o centro de tudo é Deus. É onde eu e Deus coabitamos. E deveria ser um lugar maravilhoso. Eu não sei por que as pessoas passam tão pouco tempo com elas mesmas. Porque se nem eu dou conta de ficar na minha companhia, imagina o outro. E às vezes eu me incomodo, né? Que, poxa, você não vai com a minha cara, como diria aquele personagem, né? Por que será que as pessoas não me escutam, não me levam a sério? Por que será que eu chego, de repente um vai tomar café, o outro vai ao banheiro, o outro está com um horário? Eu sou o famoso espanta-bolinho, né? O que será que eu faço? É bom, porque talvez eu mesmo não queira ou dê conta de ficar comigo. Mas voltando no aspecto tríplice da doutrina espírita, o espírito experimental que vai lá, pesquisa, vai à reunião mediúnica, com o objetivo de se instruir, não é assim que está no capítulo 29 do Livro dos Médiuns? As reuniões mediúnicas sérias são aquelas em que se pode aurir o conhecimento. Por que conhecimento é tão importante? Para que então a moral, a prática seja feita. Questão 780. O progresso moral segue sempre o progresso intelectual? Olha que pergunta boa essa. O progresso moral advém sempre do progresso intelectual? Porque a gente tem ouvido o contrário, não é? A gente tem percebido um certo extremismo, um extremado discurso de que tem que cuidar da moral, tem que elevar os pensamentos, tem que perdoar, tem que praticar a caridade. Agora, por que eu devo elevar o pensamento? O que é pensamento? O que gera de benefício elevar esse tal de pensamento? Ou seja, o progresso moral advém do intelectual? Resposta: é consequente, mas não segue sempre de imediato. Estão percebendo? A gente quer se forçar e forçar o outro a perdoar, a amar o inimigo, sem antes instruí-lo do porquê disso. Para que isso? Que mecanismos da lei divina atuam quando eu me esforço para fazer isso? Ou seja, a partir do momento que eu conheço, vou usar um termo da atualidade, eu desbloqueio a evolução moral. É necessário conhecer. Isso não é novo, né, gente? Porque Jesus dizia o quê? Conhecereis a verdade e então ela vos fará livres. Gente, isso não é novo. O Espiritismo não traz nesse aspecto novidade, ele explica. Aí vamos pensar aqui na prática. Observei um fenômeno mediúnico, cientista, né? Espírito experimental. Num determinado laboratório, uma reunião, eu comprovo ali a imortalidade da alma. Não vou nem entrar nesse mérito, senão a gente não sai daqui antes de meia-noite e diz que vai fazer frio hoje. Comprovada a imortalidade da alma. De que forma eu comprovo? Vou trazer um caso prático, real, sem entrar muito nos detalhes. Um determinado indivíduo que em uma encarnação esteve ligado à Revolução Francesa e guilhotinou um monte de gente, defendendo o lema, né? Liberdade, igualdade, fraternidade ou morte.
Esse indivíduo, naquela encarnação, era um francês. E ele era extremista, né? Porque ele dizia que a burguesia tem que morrer. E usam da guilhotina para matar. Algo mais extremista que isso? Difícil, né? Que é matar porque alguém está numa classe social diferente da minha. Não é um extremista? Aí esse indivíduo reencarna no início do século XX como alemão. E aí ele vira nazista. E ele continua extremista. Já alemão. Já não é mais a França que interessa esse indivíduo. É a pátria alemã. É a raça ariana. Vocês estão entendendo que ser extremista não é sobre uma ideologia. É sobre egoísmo. É aquilo que me interessa. Aonde eu estou. E é por isso que o extremista não deve ser visto desse ou daquele processo ideológico. É aquilo que ele vê que pode ganhar. Se afiniza, sim, mas o mesmo revolucionário francês é o nazista. E aí olha como é bonito o conhecimento espírita que me permite ver o indivíduo seguinte. Então se o cara hoje ele é esquerdista, na reencarnação sequente ele pode ser de direita, sim. Então eu não rotulo o cara. Não condeno ninguém. Eu entendo que é um espírito que reencarnou num determinado contexto social e sua predisposição o fez ser extremista naquele contexto. Mas o extremismo é sobre ele, não é sobre a ideologia que ele diz defender. Olha só o laboratório espírita trazendo uma visão equilibrada sobre o extremismo. E o judeu que já foi alemão, e o nazista que já foi judeu. Estão entendendo como o conhecimento liberta dessa visão mesquinha de dizer você é isso ou você é aquilo? Nós somos espíritos. Nós somos seres viventes há milênios. Antes de existir essas coisas pelas quais nós brigamos hoje, nós já vivíamos. Isso nem nos interessava. Olha como a proposta que se confirma através da metodologia científica espírita nos convida ao equilíbrio. Então eu não sou pardo, não sou branco, não sou negro, não sou índio, não sou de direita, não sou de esquerda, embora nesse momento o meu contexto me leve a ver que para mim determinado contexto é melhor, ou para determinado grupo ao qual eu me afinizo. E eu paro de ficar rotulando o outro. E eu entro numa proposta de equilíbrio. É tão interessante quando nas reuniões mediúnicas a gente vai ver que muitos daqueles que escravizaram retornaram escravizados. Que muitos daqueles que dementaram retornaram dementes. E aqui entre nós, a maioria barbacenense, eu imagino, onde jaz o claustro da loucura, nós precisamos pensar sobre isso. O quanto o extremismo descola da realidade. Porque o indivíduo não precisa ter um diagnóstico do CID, do DSM-5, para ter um transtorno. Eu prefiro o diagnóstico divino, que diz basicamente o seguinte: você faz o bem no limite das suas forças, você é são. Não faz, está doente. Qual é o diagnóstico que o Espiritismo propõe sobre saúde ou doença? Emmanuel traz isso no livro Consolador, lá na questão 95. Ele diz que saúde para os espíritos é a perfeita harmonia da alma. É esse equilíbrio
tão raro, pelo menos para mim, não sei para vocês, mas que, por exemplo, eu senti ao assentar ali e ouvir o Miguel com a companheira tocando, a nos vermos aqui como irmãos, onde não me interessa nem me preocupo com o time que vocês torcem, o lugar que vocês vão, o que vocês bebem, o que vocês comem, o político que vocês votam. Vocês são meus irmãos. E eu consigo amá-los só por isso. Esse conhecimento científico me liberta do preconceito, me leva ao equilíbrio em respeitar a todos e gera o efeito que é a moralização. Então eu nem me sinto agredido por um discurso diferente, nem agrido. Eu escuto, filtro, o que eu concordo, o que eu discordo. E acho esse ponto de equilíbrio para viver em sociedade. E para nós já irmos ao final, podemos pensar assim: por que Deus permite? Essas perguntas são ótimas, né? Por que Deus permite essas pessoas tão extremistas, esses discursos tão complexos? E aí nós vamos ver os Espíritos respondendo. O egoísmo está lá na questão 916. Pergunta Kardec: longe de diminuir, cresce com a civilização, que parece excitá-la e mantê-lo. Como a causa poderá destruir o efeito, ou seja, como a civilização que, conforme cresce, promove o aumento do egoísmo, pode destruir o próprio egoísmo? É essa a pergunta. Porque, vejamos, enquanto nós estávamos em uma tribo, e éramos 10 ou 12, em que todo mundo tinha que comer e beber, eu não precisava ficar tão preocupado comigo. De repente essa tribo vai crescendo e começa a faltar para alguns, que começam a literalmente terem de lutar para sobreviver. E quando a gente pensa no nosso quadro hoje social, não há uma equidade, um equilíbrio na divisão da matéria. Para alguns, sobra. Para outros, falta. Até mesmo básico. E aí o que acontece? E é isso que os Espíritos propõem sobre o egoísmo. Eu começo a ver que para quem sobra, ele não está muito preocupado comigo, porque falta para mim. Então vou começar a ficar preocupado com o meu também, e com os meus. Porque quem vai me dar? Quem vai me ofertar? Então a proposta de Kardec aqui, já observando, não é? No século XIX, essa disputa pelos bens de consumo que aumentam, lá na lei de trabalho isso também fica claro, né? Que quando Kardec pergunta a definição de trabalho, utilização útil do tempo, e diz, olha, e por que conforme, né, as pessoas progridem, precisam de trabalhar mais? Os Espíritos dizem o quê? Porque criam mais necessidades. Então aquele suor pelo pão de cada dia, lá do Antigo Testamento, hoje já não é o pão, né? É pão com mussarela italiana, não é? Com um vinho chileno e com uma selfie de um iPhone 16. Pro Max, Pepe, que chama? Pro Max. Vai ter que trabalhar mais ou menos. E aí qual é o problema? Onde identificar o excesso de trabalho?
Quando o trabalho começa a adoecer. E hoje o burnout, que é um transtorno vinculado ao excesso de trabalho, é uma pandemia. Estamos trabalhando mais do que o necessário. Isso se chama o quê? Excesso. É extremo, é extremado. Estamos adoecendo para adquirir coisas que não vamos levar para a nossa casa. Porque, veja, o problema é longe de ser, então eu vou fazer voto de pobreza, vou virar um franciscano para agradar a Deus. Não. Não é ter em excesso. Esse é o ponto. É deixar de ter um equilíbrio para ter. Isso é extremismo. Isso é materialismo, tá, gente? É quando a matéria domina meu tempo. Quando eu vendo meu tempo para ter coisas. Isso é materialismo. E eu sei que não é o materialismo que a maioria de nós está acostumado a definir, mas é. Há o quê? Sobreposição da matéria sobre o espírito. E quando a gente lê a questão 27, Deus criou o espírito e a matéria. E há que se acrescentar o fluido cósmico universal, que une o espírito à matéria. Nós vamos entender que a matéria é criada por Deus para que o espírito evolua. Aí a matéria é o quê? Meio, não é fim. E eu me lembro de ouvir aqui mesmo em Barbacena de uma benfeitora muito querida, algo parecido. A gente faz o mesmo com a religião. A religião é meio, não é fim. O fim é evolução. Nós estamos invertendo a ordem de prioridade das coisas e aí nos tornamos extremistas, inclusive sobre as questões religiosas. É o fanatismo. Mas então a resposta é: quanto for maior o mal, mais horrível se torna, falando sobre o egoísmo. Era necessário que o egoísmo produzisse muito mal para fazer compreender a necessidade de extirpá-lo. Ou seja, o extremo egoísmo se fez necessário para que a gente percebesse o quê? Quando cada um pensa em si, não funciona, gente. Nós precisamos pensar em sociedade, pensar no outro, fazer para o outro o que eu gostaria que o outro me fizesse. Nós não podemos competir, nós precisamos colaborar, confiar, fiar com. E não tem a menor dúvida que essa é a sociedade do futuro, em que há colaboração. É só ler o livro Nosso Lar, né? Se nós formos ler o livro Nosso Lar, o que é que nós vamos identificar lá? Uma sociedade colaborativa, onde cada um cumpre o seu papel, tem a sua função, e aquele que em um determinado momento recebe ajuda, assim que não mais necessita, passa a ajudar. E que tudo é de acordo com o mérito. Então há meritocracia, claro que há, mas há também misericórdia, que significa enquanto o outro não dá conta de si, Deus, através dos homens, cuida daquele que não dá conta de si. Está vendo como é que a visão extremada separa? E a casa dividida, rui. Então nós cristãos, nós espíritas, precisamos cuidar para expurgar o egoísmo. E aí Kardec pergunta: qual meio para destruir o egoísmo? Porque veja que foi o egoísmo que fez um proletariado francês se vincular
ao processo de guilhotinar milhares de pessoas. Ele pensou nele e não no bem geral, mas usava o discurso que pensava no povo, né? Mas Luís XVI não é tão povo quanto o povo para Deus, e por que ele é guilhotinado? Foi o egoísmo que fez esse mesmo espírito associar-se à SS, pensando que o seu povo, olha o discurso, merecia reaver o que lhe foi tirado. Inclusive dos franceses na Primeira Guerra Mundial. Olha como é complexo isso. Então, esse estudo nos faz perceber que é o egoísmo, não é sobre esse indivíduo ser francês ou alemão. Amar a França, vive la France, por favor. Sou brasileiro com muito orgulho, com muito amor, por favor. Nós somos cidadãos do universo. Nossa casa é um universo. É muito maior. Nós habitaremos outros orbes. E aí as pessoas ficam preocupadas, né? Aí vai explodir a bomba atômica. E não falta planeta para a gente morar. Sua casa não é a Terra, meu irmão. Agora, se você gosta tanto desse lugar, cuida dele. E não dá para cuidar pensando só em você. E é sobre isso que os Espíritos falam. Para nós chegarmos a essa postura do equilíbrio, que é sair do eu, do extremo eu, egoísmo. E a resposta é: de todas as imperfeições humanas, a mais difícil de se desenraizar é o egoísmo, porque se liga à influência da matéria, da qual o homem, ainda muito adjacente à sua origem, não pôde libertar-se, pois tudo concorre para entretê-la. Suas leis, sua organização social, sua educação. O egoísmo se enfraquecerá com a predominância da vida moral sobre a vida material. E, sobretudo, com a compreensão que o Espiritismo lhes dá quanto ao seu estado futuro real, e não desfigurado pelas ficções alegóricas. Ou seja, o Espiritismo nos dá a noção real do nosso futuro. Céu, inferno, imortalidade, reencarnação, anjos, demônios, influências espirituais, deixa de ser uma ficção e passa a ter lógica, razão, explicação. Ou seja, quando eu entendo que sendo egoísta, eu vou ter só uma certeza, de que eu não serei feliz, porque o egoísmo é o contrário da lei divina, eu começo a me esforçar para o altruísmo. Eu começo a entender que a proposta de Jesus, que é sair de mim em favor dos momentaneamente mais necessitados, é um código de conduta moral para a vida, para a felicidade. É essa vida e vida em abundância que viver em prol do outro, o altruísmo, nos dá. E se é muito fácil, ou melhor, menos difícil, sermos altruístas para aqueles que pensam como nós, para aqueles que agem como nós e convivem conosco, muito difícil é ser altruísta com aquele que está no outro extremo, com aquele que fala, faz, pensa tão diferente de mim. E aí eu vos pergunto, esse indivíduo que guilhotinou milhares de pessoas na França, que assassinou milhares de pessoas na Alemanha,
um extremista, quando através das experimentações, sabe-se que reencarna no Holocausto brasileiro, sendo um desses tantos pacientes que estiveram aqui próximos de nós. A pergunta é: o extremista, seja quem for, não merece nossa compaixão? Ou merece o nosso ódio? E quando a compaixão nos mover, porque nós não somos tão diferentes desse extremista, estaremos em equilíbrio. E o equilíbrio tem um efeito muito claro: a felicidade, a sensação de bem-estar. Quando você estiver bem com você mesmo, saiba, eis o equilíbrio. E só posso dizer que trabalhar, pelo menos para mim, é o que me ajuda a me manter equilibrado. Por isso o Mestre ensina: meu Pai trabalha até hoje, eu trabalho também. Eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Por isso que aquele que ama, aquele que perdoa, aquele que se compadece, aquele que é benevolente, indulgente e perdoa, pratica a caridade, está em equilíbrio e está bem consigo mesmo, mesmo estando tudo aparentemente mal. Eu desejo que vocês tenham uma vida de muito equilíbrio na medida do possível, lembrando que se ainda estamos nos equilibrando, é porque tendemos a desequilibrar, até que então já sejamos equilibrados. Por enquanto estamos nos equilibrando. Com os 3 aspectos, os 3 pés, o equilíbrio fica mais fácil. Que Jesus nos abençoe, que essa semana espírita seja cheia, repleta de instrução, de processos de fazer pensar, e que nós, mais do que aprendermos aqui, possamos sair daqui e aplicar e praticar. Uma boa noite a todos e até uma próxima, pessoal. Bom, nossos agradecimentos ao irmão Gustavo Ramalho por sua palestra, que tanto enriqueceu o espírito, e oferecemos a ele uma pequena lembrança para falar. Salve de palmas.